E aí, gente, bom dia! Vamos a mais um dia de aula, né? Hoje comentando sobre a reportagem e o documentário que a gente assistiu sobre má alimentação, né? Na reportagem, a gente consegue ver que houve um embasamento bem grande em vários artigos, né? Trabalhando sobre essa questão da má alimentação e o desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como diabetes, pressão alta e até alguns tipos de câncer. E o que eu peço pra gente fazer uma comparação, né? Não é nem comparação, é ter uma percepção da necessidade de termos essas aulas de ciência, né? Por que, Jordan? Porque como a gente viu a reportagem, viu o documentário, se não tivéssemos o conhecimento sobre o sistema digestivo, sobre como é ter uma boa alimentação na sala de aula, né? Como é que a gente vai debater o que está se acontecendo no mundo se a gente não tem esse conhecimento? Vocês estão entendendo? Por exemplo, se na escola eu não estudei sobre as aulas passadas, né, que a gente teve, não estudei sobre o sistema solar, e aí eu estou numa mesa de amigos e todos estão conversando sobre um asteroide que está passando por tal planeta, e aí eu não sei o que é asteroide, não sei o significado de planeta. Então isso acaba dificultando a minha interação e comunicação com os outros seres. Isso não é legal, né? Por isso que é tão importante não só o ensino de ciência, mas de todas as disciplinas, que é para a gente manter essa relação, essa comunicação com os outros seres humanos de igual para igual, porque nós teríamos uma base, né, desse conhecimento. E aí o que acontece com relação, por exemplo, ao assunto que a gente vai entrar, que é o sistema digestivo. E eu quis dar uma prévia, né, de onde a gente vai utilizar esse conhecimento. Eu vou utilizar esse conhecimento no meu dia a dia, falando para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão. Vou dizer a eles: tal alimentação é mais saudável, tal alimentação é melhor para o organismo. E é por isso que é tão importante, gente, estudar. Porque é nessa hora que a gente percebe a importância do conhecimento, certo? Então, voltando para a reportagem, para o documentário. O documentário, realmente, ele é muito sensacionalista, assim, causa um espanto, sabe? Ele é muito chocante. Mas não deixa de passar uma informação muito importante, que é, por exemplo, o consumo dessas carnes processadas, dos alimentos processados. Por quê? Hambúrguer, salsicha, conserva, linguiça, frango empanado. Esses alimentos vêm com a grande quantidade de conservante, de sódio, de vários produtos que vêm em grande quantidade, mais do que é necessária para nós seres humanos consumir por dia. Vocês estão entendendo? Então é por isso que é necessário uma alimentação balanceada. E tentar balanceada que eu digo, eu não vou comer só carne, não vou comer só bolo, não vou comer só pão. Não. É procurar ter uma variedade durante o dia. Vou comer frutas, vou comer carboidratos, né? Seria o pão. Vou comer proteína, que seria a carne, o ovo, mas isso em quantidades necessárias para o meu corpo, para satisfazer as minhas necessidades, e não comer de forma exacerbada, comer em grandes quantidades que não tem necessidade para me suprir, né? Para o meu organismo viver bem. E é isso que ele vem mostrando, esse autoconsumo, né, desses alimentos com muito conservante, com muitos produtos, acabam gerando essas doenças, como diabetes, pressão alta, alguns tipos de câncer.
Entre outras coisas, porque a alimentação vai estar ligada também, ó, ao psicológico, né? Quando eu tô muito ansioso, eu vou comer mais, eu comi mais, fiquei um pouco acima do peso, aí isso já me deixou um pouco triste, eu vou comer mais. Ou então eu vou tentar fazer outra coisa muito drástica para perder o peso que eu ganhei. Entendeu? Então tudo isso que acontece na sociedade, vocês estão percebendo que todos são assuntos recentes, né? Gordofobia, anorexia, bulimia, má alimentação, câncer, diabetes, pressão alta. Tudo isso está onde? Na escola, que a gente está aprendendo isso para debater com os outros. Um outro exemplo é... tal fazenda começou a produzir mais leite e os médicos disseram que esse leite é muito bom. E aí começa todo mundo a consumir esse leite. Mas eu lembrei na aula de Jordan que o leite da vaca, que é para alimentar um bezerro e não um ser humano, não é tão bom. Mas aí se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse ido para aula, se eu não tivesse assistido a aula, será que eu teria esse conhecimento? Eu ia só aceitar o que estão dizendo e ponto. Entendem a necessidade do conhecimento? E só para avisar, às vezes o vídeo pode aparecer cortado, mas estamos em ano de política, né? Então fica passando carro de som aqui fazendo propaganda e eu tenho que dar uma pause para não atrapalhar essa aula da gente, né? Com esse novo normal das aulas online. Sim, gente, voltando. A respeito da má alimentação. Professor, mas aí eu vou parar de consumir esses produtos, essas carnes processadas que eu vi na reportagem, que eu vi no documentário? Não. Não necessariamente que você pare de consumir, porque às vezes a gente sabe que é gostoso, né? Mas a gente sabe também que faz mal. Então não é parar totalmente, mas diminuir o máximo que você puder. Deixar para um dia específico. Teve um aniversário. Eu quis fazer algo diferente com meus amigos. Aí você consome. O mal é quando você está consumindo aquilo diariamente. Por exemplo, de manhã comi um pão com hambúrguer e uma mortadela. Quando foi no almoço, comi salsicha com linguiça. Quando foi de noite na janta, comprei aqueles frangos, né? O empanado de frango, mini tics, essas coisas aí que tem que fritar. Vocês estão entendendo? Isso em um dia. A quantidade de sal que está presente, de sódio que está nesses alimentos é muito alta, o que pode gerar pressão alta. Ou seja, eu comi isso numa segunda, aí vou comer na terça, a mesma coisa, quarta, quinta, sexta. Então é essa coisa cotidiana que é o que vai me fazer mais mal, que é o que a gente tem que evitar ao máximo. Professor, qual é a saída que tem? Procurar alimentos, não é caseiros a palavra, mas alimentos assim da população, do meu entorno. Eu vou quando eu ir no supermercado, que eu sei que vai ter mais alimentos processados, que vem de longe. Não. Eu vou lá no mercado, no sábado, e faço a minha feira com um agricultor, com um fazendeiro ali da região. Porque eu sei que ele não usa tanto agrotóxico, que ele não usa hormônios nas galinhas. Porque eu conheço ele. E além de eu estar consumindo algo mais limpo e menos danoso para meu corpo, eu estou ajudando a desenvolver o quê? A economia da minha cidade. Vocês estão entendendo que uma coisa vai ligando a outra? Aí a gente vai procurar esses alimentos mais naturais, né, do nosso entorno, que a gente sabe a procedência. E a outra coisa muito importante que está ligado à alimentação, à saúde, é o exercício. Por quê, professor? Porque assim, meu corpo está parado, né? Não estou fazendo exercícios, mas estou gastando energia sim para manter o meu corpo.
eu pensar, eu gasto energia. Para eu respirar, eu gasto energia. O tempo todo, nosso corpo está mantendo esse ser vivo que somos nós, ele está gastando energia, precisamos então de alimentação. O que acontece de errado é quando a gente sobrecarrega o nosso corpo de alimento desnecessário. Aí o que é que o corpo faz? Vocês podem com certeza lembrar disso das nossas aulas de sistema digestivo, né? No ano passado. Tanto os alunos estiveram no 6º ano e estudam no 5º ano, como os do 9º ano estudam e estudaram no 8º ano. Então o que é que acontece? Comi, não fiz exercício. Meu corpo vai fazer o que? Vai pegar essa quantidade de alimento e vai transformar em gordura para que futuramente, se eu precisar, se eu tiver, fiquei um grande tempo com fome, aí ele vai tirar a energia dessa gordura, certo? Então a gente tem que fazer energia, tem que gastar essa energia à medida que a gente consome. Porque se você só come e não gasta, vira gordura. Aí se vocês perguntarem assim, professor, mas por que isso acontece? É uma coisa muito antiga. O ser humano, os Homo sapiens, né? Os nossos antecessores, eles não tinham essa facilidade de ter alimentos que a gente tem. Eles tinham que caçar, eles tinham que andar quilômetros procurando alimentos. Hoje a gente tem alimento no supermercado, na esquina, entenderam? Ou seja, eles tinham um gasto maior de energia para conseguir o alimento e passavam um tempo sem se alimentar. Então, o ser humano tinha, e outros animais têm, né, essa questão de armazenar energia em gordura, certo? Só que a gente tem o alimento, só que essa genética de armazenar em gordura permanece e eu não estou tendo gasto. Então o que é que está acontecendo? Eu tenho meu comer fácil, não estou gastando energia para conseguir ele, estou comendo demais, vai transformar em gordura. Por isso que é necessário aliar a essa boa alimentação o exercício, certo? Para vocês verem também que tudo está conectado. Vou comer, vou me exercitar. Para quê? Para manter meu corpo são. Que vai melhorar o quê? Minha mente. Que vai melhorar o meu autoestima. Vocês conseguem entender, né? Fazer um pouco dessa associação. Que a gente volta lá para o começo. A necessidade da gente estar estudando para poder debater, para poder falar nossas opiniões de forma correta e com base em algo. Eu não vou só assistir um documentário, eu não vou só ler uma reportagem. Eu preciso ter um conhecimento anterior para eu poder debater, para eu poder discutir. Certo? A principal ideia desses 2 trabalhos que a gente fez semana passada foi a gente estar introduzindo esse sistema digestivo, que foi uma das perguntas que eu coloquei na atividade. Qual o sistema que a gente vai trabalhar agora? É o sistema digestivo. Só que eu quis dar uma ideia de onde utilizar esse conhecimento, certo? Então amanhã eu passo a aula com o sistema digestivo, falando quais são os órgãos, como é o processo, para a gente já ir caminhando, trilhando esse conhecimento. Tá, gente? Então, bom dia a todos, uma ótima aula. Tchau!